Muito bom dia. Saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marinho, a todos os ministros reunidos em Lima, no Peru, e também todos aqueles que estão conectados pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8 e pelos outros meios de comunicação. Hoje é sábado, 9 de novembro deste ano de 2024. Buscamos no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 31, onde nos diz: E enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, desde uma extremidade do céu até a outra extremidade. A grande voz de trombeta e Moisés e Elias. Podem assentar-se, tenham bondade. Por obséquio, esses escolhidos são os 144 mil judeus. Agora, olhem, na mensagem, Elias fará voltar o coração dos filhos ao ensinamento dos pais, que foi pregado pelo Dr. William Souto Santiago, quinta-feira, 22 de agosto de 2014, em Villahermosa, no Tabasco, no México, nos diz. O reverendo William Branham diz, falando a respeito da volta do Evangelho aos judeus, na página 30 do Livro das Eras: Agora, quando é que vai voltar o Evangelho para os judeus? Quando tiver terminada a dispensação dos gentios. O Evangelho está pronto para voltar aos judeus. Se tão somente eles pudessem dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, neste nosso dia, esta grande coisa que vai acontecer irá até Apocalipse 11. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho novamente para os judeus. Aqui no livro, nessa página 30, neste livro das Eras, ele leu até um certo lugar, depois ele continuou lendo mais na frente, mas naquilo que nós temos lido, olhem aqui na parte esquerda, onde tínhamos lido, aí começando nesse parágrafo aí, ele desenha uma pedra angular e as eras, e ele escreve dispensação do reino na pedra angular, e na parte das eras, ele escreve dispensação graça, e embaixo das eras, escreve dispensação lei. E do lado direito escreve Evangelho do Reino. E neste outro, nesta outra mensagem aqui, nos escreveu do lado esquerdo Moisés e Elias. E este é onde diz, neste nosso dia, aí em cima ele escreve o dia gentil, em cima da palavra neste nosso dia, e também neste livro, onde diz, no princípio diz, agora quando o Evangelho voltará para os judeus, aí em cima ele escreve do reino, ou seja, é o Evangelho do reino. Agora continua dizendo, aqui o nosso irmão William, quem levará o Evangelho para os judeus? Moisés e Elias. Os ministérios que o Espírito Santo estará operando no último dia para o Evangelho voltar para os judeus. Porque o Evangelho veio dos judeus para os gentios. Se vai ser anunciado o Evangelho para os judeus, pois se precisa, é necessário o Espírito Santo, Espírito Santo necessita de um véu de carne para falar, para pregar o Evangelho aos judeus.
O evangelho que pregavam os apóstolos São Pedro e os outros apóstolos pregavam, e também que São Paulo pregava, voltará para os judeus através do ministério de Moisés e de Elias pela quinta vez. Estes são os ministérios que vêm com a espada da palavra criadora sendo falada. É neles que se cumpre o regresso à volta da espada para as mãos de outra pessoa, das mãos do quarto Elias para as mãos do quinto Elias. Tão simples assim. Olhem o tão clarinho que ele nos fala aqui, onde esse ministério que estaria levando o evangelho para os judeus é o ministério messiânico, o qual estaria recebendo a espada do quarto Elias, esse ministério. E disso, ele falou disso na página 479. Lá embaixo na oração diz: rogo que me ajudes e me concedas ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la. Depois, quando chegar o tempo de descanso, quando chegar lá no rio e as ondas cheguem até mim, ó Deus, conceda que eu possa, e escreve Elias, possa entregar essa espada a outro, e escreve Moisés e Elias, que sejam honrados e que leve a verdade, e escreve Moisés e Elias aí. No outro, Moisés e Elias, o anjo de Jesus Cristo. Vejam que revelação tão grandiosa ele nos estava dando aí, porque quando se chegasse no tempo dessa promessa, e que o evangelho estaria no ponto de chegar ao povo hebreu, ora, tem que ter um instrumento no qual isso se cumpra, um instrumento, um véu de carne, no qual, nele, isso que o reverendo William Branham falou aí, nele se cumpriria. Portanto, os mensageiros que subiram, que estiveram na terra ministrando, já se foram. E, consequentemente, tem que ter um vivo no meio da igreja noiva, porque é no meio da igreja noiva que ele estaria manifestando esse ministério, onde o povo hebreu veria e diria: mas se é este aqui quem nós estamos esperando. Deus simples que tudo é, ou que é tudo. Agora vejam, ele continua dizendo aqui nesta mensagem, diz: das mãos do precursor, da segunda vinda de Cristo para as mãos das duas oliveiras. Agora olhem na página 57. Do livro de citações, parágrafo 497, ou 494 diz da página 57. O espírito de Elias fora dessa igreja gentia apenas continuará diretamente para dentro dessa igreja judia. Irá diretamente para dentro e chamará a Moisés junto com ele. Aleluia! Veem vocês isto, e ele pregará a mesma mensagem de Pentecoste para os judeus. E aí em cima ele escreve ano de jubileu, Levítico 25, os quais rejeitaram o Messias. Amém. Vocês veem isso? Será a mesma mensagem pentecostal que estes judeus pregarão diretamente de novo para eles. Estes judeus pregarão. E vejam aí, no começo, em cima de o espírito de Elias, ele escreve quinto Elias, e em cima desse parágrafo escreve Moisés e Elias. E do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. E duas flechinhas, uma subindo da sétima era e para a pedra angular, e a outra flecha. E aí também estava escrito, neste escrito, do lado esquerdo para cima, a era judia é igual, dispensação do reino e era da pedra angular. Com uma pedrinha angular, na palavra pedra angular, ele coloca um desenho de uma pedrinha angular aí. Também escreve a era gentia. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, das mãos do precursor,
da segunda vinda de Cristo para as mãos das duas oliveiras, para as mãos da manifestação do Espírito Santo para o último dia, no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, no cumprimento da grande carpa catedral, visão que o reverendo William Branham teve, onde se cumprirá a terceira etapa. Agora, onde é que serão vistos esses ministérios? Em uma grande carpa catedral, ou seja, que o cumprimento da terceira etapa, onde foi mostrado em visão pelo reverendo William Branham, nesse relato, nisso que ele contou, que o anjo lhe contou quando o levou nessa visão até esse lugar em visão, ele mostrou lá e o reverendo William Branham nos contou, nos relatou tudo o que ele estava vendo, onde tinha um ministério operando aí, no qual o Espírito Santo estava realizando, fazendo esse labor. E ele aqui, vejam, nos está falando que esse Espírito Santo é essa manifestação de Moisés e Elias em uma grande carpa catedral. Ou seja, da espada, que é a palavra, a qual passou. Ela passou do precursor, do reverendo William Branham, para o precursado do ministério de Moisés e Elias. Vê o simples que é tudo. E onde é que é vista esta manifestação? Em uma grande carpa catedral. Agora, olhem, nas 70 semanas de Daniel, aí nos fala, na página 143 dessa versão que vocês têm aqui, nesta versão, talvez nosso irmão William seja na página 124, na do irmão William, nos fala, quando a igreja sobe, então a confederação, as virgens adormecidas, agora, para onde elas vão subir? Para a era da pedra angular. Quando a igreja sobe, a igreja noiva, lembre-se que as escrituras têm múltiplos cumprimentos e múltiplas revelações. Quando a igreja sobe, então, a confederação das virgens adormecidas, metodistas, batistas, presbiterianas, pentecostais, mornas, todas elas juntos foram para a confederação, a qual agora ele já tem um grande regime. E quando eles façam isso, eles farão um pacto que não este novo Papa que temos agora quer meter todos eles. Você não pode ver a coisa se amontoando, se juntando, vão fazer um discurso sobre isso e meter todos eles pela primeira vez em centenares e centenários de anos, ou em 1000 ou 2000 anos, isso não tinha sido feito ou acontecido, mas agora ele está para trazê-los todos eles juntos e fazer uma confederação. E aí os judeus o aceitarão. Aí do lado direito escreve o pacto da besta. E aí escreve mesmo assim mesmo, corrido. O pacto da besta com os judeus. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nosso Deus que vive para sempre e jamais. Aí está você. Agora, irmão, isso é tão simples quanto tão simples é. Um rapazinho veria isso. A confederação trará os judeus, protestantes e católicos juntos. A confederação trará judeus, protestantes e católicos juntos. E lembrem-se, o que vão fazer esses dois profetas quando vêm ou vierem? Esta besta, este príncipe que desparramará, espalhará o poder do Espírito Santo. O que ele fará? Ele quebrará o seu pacto com eles depois de 3 anos e meio e os expulsará, os lançará para fora. Agora as pessoas pensam que isso é o comunismo. Isso é porque você, o Espírito de Deus, não tem lidado, tratado com você ainda. Não é o comunismo. Isso é uma religião. A Bíblia diz que estaria tão próximo que enganaria até os próprios escolhidos se fosse possível. Assim disse Jesus. Vê, estamos na última parte. Do lado esquerdo escreve: o erro dos judeus é unir-se à confederação. Agora estes dois profetas, o que eles farão são Moisés e Elias, que se levantarão no cenário. Eles dirão para estes judeus o seu erro, e desse grupo de judeus que estão aí agora serão os 144 mil que Deus chamará com estes profetas. O que é isso? É o espírito de Elias, e escreveu o quinto Elias. É o espírito de Elias desta igreja gentia, justamente continuará e entrará nessa igreja judia e chamará Moisés
com ele ou junto com ele. Esse é o parágrafo que nós tínhamos lido da 494 do livro de citações. E aqui nós estamos lendo ele corrido. Aqui tem mais umas outras porções. E ele pregará esta mensagem pentecostal para os judeus, que eles rejeitarão o Messias. Amém. Vê você? Vê você? Isso será a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão para eles. E eles aborrecerão esses judeus tanto que os matará. E eles serão odiados. Agora aí ele escreve do lado esquerdo Elias e Moisés. E vejam, continua dizendo, e eles serão odiados por todas as nações e na metade da semana. Agora vejam, olhem. Nesta mesma página 57 do livro de citações, no parágrafo 499, nos fala: olhem, estes três profetas, ou estes dois profetas, quando eles se levantam lá em cima, aqui ou aqui em cima, e no meio da semana eles são cortados assim, desse jeito. Isto aqui é da mesma página, ou seja, da mesma mensagem das 70 semanas de Daniel, onde nós estamos lendo um pouquinho mais na frente ou adiante, diz: e no meio da semana, eles são cortados assim, desse jeito. Agora vejam, aqui tem algo muito importante aqui, e isso marca um tempo, e ele diz, então começa a batalha do Armagedon, então o próprio Deus começa a falar. Então ele fica de pé e aí escreve ressurreição. E começa a lutar. Esses profetas estão batendo na terra, eles estão pregando o nome de Jesus Cristo e estão batizando do mesmo modo, eles estão seguindo. Agora olhem, aí ele escreve, pregam o nome e batizam no nome de Jesus. Batizam também, diz e escreve Moisés e Elias, morrem antes dos 3 anos e meio. Agora vejam que esse ministério, antes de começar a grande tribulação, acontecem todas essas profecias de visões, as quais depois diz que depois de 3 dias e meio, ou seja, ele fica de pé, ou seja, ressuscitam aí. Agora continua dizendo aqui, onde tínhamos parado no livro das 70 semanas de Daniel, diz: e na metade da semana, porque eles tinham se levantado um grande e poderoso 144.000, eles tinham o Espírito Santo. Irmão, você fala de fazer milagres, eles o fizeram. Eles pararam os céus e não choveu nos dias da sua profecia, feriram a terra com pragas frequentemente, tal como eles quiseram ou desejaram. Eles deram pragas e tudo, eles darão para esses romanos o caminho duro para andarem, mas finalmente eles serão mortos. Nosso Deus é um Deus terrível quando ele está aborrecido. Mas lembrem-se, isso é na 70ª semana, e a igreja em glória, amém, e a ceia das bodas está acontecendo. Agora, mais embaixo aí, ou efetivando-se, nesta mesma página 144, aqui é na 125, diz: a mensagem saiu da igreja da tarde. A igreja rejeitou a Jesus Cristo. Os judeus estão na sua pátria pelo intervalo de tempo de 40 anos. E em cima de igreja da tarde escreve última, Laodiceia. A igreja, a nova cidade foi edificada. Eles estão vigiando pelo quê? Por um Messias que vem, vindouro. E escreve aí Moisés e Elias. E do lado direito também tinha escrito: Laodiceia rejeitou a Jesus Cristo. Um Messias que vem. Quando será isso? Eu não sei. Quando essa pedra fira a imagem, aqui ela se foi. E em cima escreve quando essa pedra, e escreve Moisés e Elias, porque lembrem-se, o que é o 7º selo para a igreja, que é a vinda do Senhor, é a 7ª trombeta para Israel, que são as 2 oliveiras, Moisés e Elias. Agora continua dizendo:
Aqui onde tínhamos parado, e voltará depois. Eu estou na mensagem agora do nosso irmão William, e voltará depois, o Evangelho voltará para os judeus para chamar 144.000, conforme a palavra de Jesus Cristo, que diz que enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos desde uma extremidade do céu até a outra. Mateus 24:31. Estes ministérios são os ministérios de Moisés e Elias, que vêm com essa grande voz de trombeta. Agora ele continua lendo onde ele parou aí, do livro das Eras, da página 30. Ele diz, ele continua dizendo aí, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho novamente para os judeus. Estamos prontos, tudo está em ordem. Tal como os judeus trouxeram o Evangelho para os gentios, assim também os gentios o levarão de volta para os judeus, e o rapto acontecerá, sucederá. E no livro aí das Eras, aí ele escreve onde diz, assim também os gentios o levarão. E na palavra gentil escreve Moisés e Elias, porque é no meio dos gentios que esses ministérios estão, neste tempo final, operados pelo Espírito Santo. Agora continua dizendo, viram a importância do que está prometido para acontecer? Na página 396 do livro dos selos, lá embaixo diz... São os 144.000 os predestinados? Sim, Senhor. Isso é o Israel espiritual. E ele escreve do lado direito, 144.000 Israel espiritual. Pense nisso, haverá milhões nesta terra. Eu não sei quantos tem hoje, eu suponho que sejam muitos, mas nem todos serão salvos unicamente por estarem na Judéia. Então, os 144.000 são os predestinados para serem selados com o Espírito Santo. E aí ele escreve aí embaixo, Apocalipse 8, 1, 7, do 2 ao 3, 14, versículo 1, 10, do 1 ao 11 e 11, do 3 ao 7. Vejam onde é que se encontra ou está esse mistério. É no sétimo selo, é Apocalipse 8, onde aparece esse anjo selando a esses 144.000. Agora vejam que é o Espírito Santo, o qual, quem? Na página 134 do livro dos selos, nos falou o reverendo William Branham que se encarnaria. E é o Espírito Santo, olhem na página 2A do livro de citações, parágrafo 15. Ele diz, o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes está aqui mesmo para vocês. E o poder do Evangelho voltará para os judeus durante esse tempo. Então aí haverá um avivamento entre aqueles judeus que levarão milhares e dezenas de milhares e 144.000 para o reino de Deus. Serão selados pelo anjo. E escreve Moisés, porque é um ministério dispensacional. E aí Moisés é uma das duas oliveiras, Moisés aí mesmo, tão breve quanto o anjo começa a selar, esses 144.000, as portas da igreja gentia fechadas, e os judeus levam o Espírito Santo para os judeus. Olhem que coisa extraordinária. Eles terão um avivamento que varrerá o mundo todo. Aleluia. E o poder de Deus será manifestado entre os judeus. E o poder de Deus será manifestado entre os judeus. E do lado esquerdo ele escreve lá para cima, Apocalipse 7, 2, 11, do 3 ao 7, 14, versículo 1. E do lado direito escreve Moisés e Elias e os 144.000. E em cima escreve o anjo, é igual. Moisés e Elias e os 144.000 judeus. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Na mensagem dos selos, dos 7 selos, na página 458 e 459 diz, então, é entre o sexto e sétimo selo, diz o irmão William, e lembre-se que o sexto selo é Moisés e Elias, e o sétimo selo é a vinda de Cristo à sua igreja. Mas é a mesma coisa. Agora vamos ter aberto aí na 458 do livro dos selos, aí para ver aí o que ele nos escreveu aí.
Aí diz, continua dizendo, volta para o parágrafo, então é entre o sexto e sétimo selo, quando ele chama essa gente, os quais foram mencionados por Jesus Cristo em São Mateus 24:31, quando a trombeta soe, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça, da era de graça para os judeus. E aí do lado esquerdo ele escreve no livro a grande voz de trombeta em Moisés e Elias. E do lado direito também escreve Moisés e Elias. Continua dizendo o nosso irmão Willa, essa grande voz de trombeta com a qual chamará e juntará os 144... Essa grande voz de trombeta com a qual chamará e juntarão os escolhidos, 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Isso é a trombeta de quem? De quem é essa trombeta? Das duas oliveiras de Moisés e Elias, que são os que farão voltar o evangelho para os judeus e que são os que chamarão a 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Essa é a forma, o jeito em que o evangelho voltará para os judeus e o rapto acontecerá. Tão simples assim. E é um ministério adotado. Porque para realizar esse labor, essa obra, esse trabalho, tal como foi na primeira vinda do Senhor, teve que ser adotado para realizar a obra de redenção. E para realizar a obra de reclamação é um ministério adotado. Por isso, poderá pôr a sua vida, mas vejam que é o único mensageiro que, estando vivo, quando aconteça isso, é o único mensageiro depois de Jesus, ou seja, seria o segundo que ressuscita ao terceiro dia, aos 3 dias e meio, ressuscita, se levanta. Esses ministérios, nesse instrumento, tão simples assim. Agora vejam vocês, vimos neste momento a grande voz de trombeta e Moisés e Elias. Foi para mim um privilégio, uma bênção grandiosa poder compartilhar com vocês essas palavras nestes momentos e ter esse companheirismo em torno da palavra. Que Deus abençoe, que Deus os guarde. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por esta oportunidade que tu me permites saudar a todos vocês e falar sobre este tema, neste momento, a grande voz de trombeta e Moisés e Elias. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamim Pérez Matos, de Porto Rico.